Sindicato em Destaque. Sindicato em Destaque. Boa tarde, ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente aos servidores e servidoras municipais. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sindicato em Destaque. A gente lembra que esse programa está sendo retransmitido pela FM Líder de São Miguel. Gostaria também de cumprimentar o Pedro, que está aqui no estúdio, fazendo a cobertura da mídia, e ao nosso amigo Bandeira. Nesta edição, faremos as seguintes manchetes. Sindestec fecha atividades da semana com o movimento Rua em parceria com o CDL. Gente, hoje, 18 de novembro, o programa está sendo reestreado pela companheira Águida Rodrigues e Edleia Mello. A gente nessa edição também vai receber, via telefone, a participação da presidenta da nossa federação, a FETANCE, a professora Enedina Soares, ela que está apoiando a nossa greve aqui em Quixeramobim. Então a gente vai daqui a pouco falar um pouco com a nossa presidenta e vamos também ter a participação do presidente do Sindicec, professor Valires, também via telefone. Vamos ter as nossas notícias sindicais. Sindicato em Destaque, editorial. Para onde caminhamos? Se analisarmos desde a conjuntura nacional até a situação municipal, perceberemos que vivemos uma situação onde se aplica aquele velho ditado popular: estamos no mato sem cachorro. Para onde correr? A quem recorrer? Quem está como o povo brasileiro está na mão de nosso legislativo, desde a Câmara Federal à Municipal. Não pode ver no horizonte melhores dias. É tudo ao contrário. Quem deveria defender o povo das maldades do Executivo, na verdade, está nas mãos dos mesmos. No fim do túnel tinha uma luz, o Judiciário. Mas a luz do Judiciário queima quando é para iluminar o povo. Se não queima, ofusca. Por outro lado, nosso Judiciário atua de forma parcial, fazendo a justiça acontecer a determinadas classes políticas em detrimento de outras. E, de forma geral, se faz contra os menos favorecidos. A justiça é cega, surda, muda e preconceituosa. Não dá mais para esperar por ela. Eu fico pensando como é que nós, brasileiros, que somos milhões de brasileiros, aceitamos a situação em que nos encontramos. Como é que uma classe tão reduzida na sociedade, isso juntando o legislativo, o executivo e judiciário, determina a vida de tantos milhões de pessoas? Olhando superficialmente, não dá para entender essa realidade. Assim, de forma macro, é impossível perceber como há em nossa realidade um sistema montado onde os poderes constituídos, desde os altos escalões aos menores, estão montados como uma engrenagem, onde cada peça desenvolve seu papel de adormecer parcelas da população e evitar um levante popular, como os que ocorreram em muitos casos mundo afora. Isso nos séculos 18 e 19. Hoje temos uma parafernália enorme de tecnologias que nos colocam em constante articulação com grandes massas populares e, no entanto, não conseguimos nos articular para enfrentar o poder constituído. As redes sociais, que são um instrumento, em hipótese, que nos permitiria uma articulação em massa, parece que esfria o caldeirão de maldades postas contra a classe trabalhadora, fazendo-os, em sua grande maioria, se deter a questões fúteis, anestesiando a luta por nossos direitos. Vivemos uma realidade do salve-se quem puder. Ainda persiste e vai persistir o velho costume das classes políticas do apadrinhamento de familiares e comparsas que, em épocas eleitorais, capitalizam votos para sustentar a realidade em que vivemos.
a manutenção das classes políticas nas esferas do poder, as empresas que sugam grande parte dos recursos que deveriam ser investidos na infraestrutura e na prestação de serviços públicos de qualidade. E, por outro lado, amargamos percas de dividendos na economia para sustentar uma corja de executivos, legislativos e judiciários famintos por dinheiro para engordar suas contas bancárias. Faça uma pausa nessa reflexão, fazendo uso das palavras do poeta Siba, do grupo Mestre Ambrósio, que diz como se fosse Pedro Álvares Cabral: o Brasil que eu descobri, queria cobrir de novo. É hora do povo brasileiro tomar posição a favor dele mesmo. Ao mesmo tempo, reconheço nossas limitações, mas toda caminhada começa pelo primeiro passo. E o primeiro passo tem que ser dado agora. Ir para as ruas, manifestar nossa insatisfação de forma simbólica, ocupar as câmaras federais, estaduais e municipais, tirar a força puxando pela gravata seus ocupantes atuais e terminar esse ato nas eleições de 2018 e 2020. É uma caminhada difícil, leva tempo, mas ganharemos muito mais se tivermos coragem para isso. Como a gente viu aqui, sobre os três poderes que foram criados independentes, né? Cada um com a sua autonomia e a sua função própria para atuar em favor do povo e defendendo o povo. Mas, infelizmente, o que se vê na prática não é isso. O que se vê na prática dos três poderes é uma mão lavando a outra, cada um defendendo os seus próprios interesses e o interesse conjunto deles três. Para isso não importa se o povo se ferra ou não, né? Contanto que os interesses deles estejam em primeiro lugar, infelizmente. Ok, lembrando, companheira, que esse texto foi escrito pelo diretor, né, do Sindicec, professor historiador Ailton Brasil. Isso, ele está disponível na nossa página no Facebook. Eu já vi esse texto colado em alguns perfis no Facebook. Bom, e as pessoas comentando, gostando do texto. Tudo bem, eu só estou dando o crédito do verdadeiro autor. O autor do texto é o professor Ailton Brasil, certo? Ok, nós já estamos na linha, não é isso, Bandeira? Isso. Com a presidenta da federação, né, a professora Enedina Soares, onde ela também quer dar o seu voto de apoio à greve, né, que desde o dia 6 de novembro foi deflagrada aqui no nosso município. Boa tarde, Enedina. Boa tarde, Edileia. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu estava aqui ouvindo atentamente ao texto, né, do professor Quixeramobim. Que bacana, né? Ele traz para a gente várias reflexões que realmente a gente precisa pensar sobre isso e estimular as pessoas a essa reação, Edileia. Quero também mandar meu abraço para o Valíris, né, o nosso presidente do sindicato, George, nosso coordenador regional, né, e aí saudar a todos em nome da diretoria do sindicato, né. Ok. Enedina, como vocês já estão sabendo, inclusive a federação é muito atuante, né, em 160 municípios do estado do Ceará. E aí a gente tem muito orgulho de participar da federação, porque nós sabemos que é uma entidade de classe que realmente defende o interesse dos servidores públicos municipais como um todo. Então, como a gente iniciou essa greve no dia 6, e infelizmente não tem, assim, a gente não vislumbra uma data para acabar por conta da administração, né, na pessoa do senhor prefeito, não vir sentar com a comissão, com os servidores, para apresentar dados concretos, porque a greve ela tem dois grandes objetivos. É colocar o pagamento em dia, né? Hoje são 18 de novembro e ainda grande maioria dos servidores não receberam o pagamento de outubro e nem tem previsão. Hoje era para estar saindo os aposentados, mas infelizmente aconteceu aí um problema e aí não está sendo efetuado. E a gente tem como disposição continuar exatamente pela falta da resposta positiva do senhor prefeito. E nós gostaríamos de ouvir, né, da nossa presidenta esse apoio
para poder toda a população de Quixeramobim saber que Quixeramobim tem um sindicato sério e que tem apoio a nível também estadual. Exatamente, Edileia. Vocês não estão sozinhos nessa luta. A minha ligação hoje para o programa também é nesse sentido de reforçar essa luta que está acontecendo aí em Quixeramobim, né? Uma luta necessária para garantir um direito fundamental, um direito que está previsto na Constituição, né? Que é o direito ao salário, né? O direito à garantia da alimentação, dos direitos essenciais das pessoas que o salário proporciona, né? Então, Quixeramobim está sofrendo com essa questão do atraso de salário. Ontem, nós encerramos a greve de Maracanaú, depois de 40 e poucos dias de greve, 16 dias de ocupação da Câmara de Vereadores, né? Então, eram 2 greves que estavam em curso, e agora nós temos essa questão de Quixeramobim, né, que a gente compreende que o melhor caminho é a transparência, né? A gente está acompanhando o que está acontecendo. Essa greve de Quixeramobim tem repercussão em nível estadual, né? Nós, como você disse, nós estamos em 160 municípios, né? A gente tem alguns companheiros que estão acompanhando mais no cotidiano da greve, porém, a gente aproveita para reforçar aos companheiros que não parem a luta enquanto não tiver uma resposta, né, satisfatória a tudo isso. E a gestão precisa, por respeito aos trabalhadores, precisa apresentar uma solução para esse impasse, né? Nós estamos aí às vésperas já de dezembro e os trabalhadores com pendências, né, de salários, né? Então a gente já fica preocupado como é que vai ser, né? O mês de dezembro, como é que a gente vai terminar o ano em Quixeramobim com essa questão dos atrasos de salários. Então a gente está ligando para dizer que a gente está acompanhando, né, que vocês não estão sozinhos nessa luta e que a gestão precisa colocar tudo na mesa e mostrar, né, quais são os caminhos, quais são as alternativas para a solução desse impasse, né? Ok. Nedina, a gente fica muito indignada, porque, na verdade, né, nós, em pleno século XXI, né, 2017, nós deveríamos estar lutando por coisas bem maiores, né? Questão de plano de cargos e carreira decente, de verdade, não aquele só para dizer que tem, mas que realmente atenda aos interesses, aos anseios das categorias. Deveríamos estar falando de reajuste, porque desde o ano passado os nossos aposentados e pensionistas não tiveram reajuste. Nós temos aqui categorias que há 8 anos não tem reajuste. Deveríamos estar falando de concurso público, porque Quixeramobim hoje mantém seus quadros. 2/3 dos funcionários são serviços prestados. A maior humilhação de demitir, de estar cortando horário, né? De estar demitindo as pessoas. E, infelizmente, nós estamos em Quixeramobim retroagindo. Estamos falando de salário, que é um direito básico, né? Garantido pela Constituição, como você acabou de dizer. Exatamente. E a gente percebe, né, que assim, a gente não é esse o serviço público que a gente quer, né? Esse modelo de gestão não atende aos interesses da sociedade, né? Uma gestão, se a gestão não tiver princípios mínimos sendo implementados ao longo, né, de 4 anos de um governo, né, e Quixeramobim já vem sofrendo, né, a gestão anterior foi desastrosa, né, tivemos vários impactos aí na cidade, aí agora novamente com questões de atraso de salário, né? Então esses atrasos de salário, a questão dos aposentados também é um pesadelo constante na vida dos servidores, né? Então a gente lamenta, repudia esse tipo de tratamento aos trabalhadores, né? Se percebe que não há nenhum planejamento de gestão de pessoal, né, por parte da gestão municipal, e a gente sabe que são os servidores que atendem a toda a população, né? São os servidores que estão nos postos de saúde, que estão nas escolas, em todas as repartições públicas. Então é esse pessoal que faz os serviços públicos funcionar no município com as condições que lhe dão, né? É interessante dizer que muitas vezes os serviços públicos são piores porque não é dado aos servidores públicos as condições de trabalho e, no caso de Quixeramobim, nem as condições para garantir a dignidade da pessoa,
né, como a questão salarial agora, né? Ok, a gente daqui a pouco vai ter a participação do presidente, né, o professor Valíris, onde ele vai apresentar os valores que Quixeramobim recebem, né, mensalmente, e nós sabemos que dinheiro existe, né? Existe para, inclusive, não só pagar em dia, mas para valorizar o servidor nos seus direitos trabalhistas, que também são negados, grande parte. Mas o que está faltando é exatamente essa questão de priorizar quem realmente ajuda a desenvolver o nosso município. Nós estamos assistindo falta de condições de trabalho nos postos de saúde, sabe? Não existe auxiliar de serviço, os postos imundos de sujo, falta instrumento de trabalho, ou seja, está faltando exatamente a gestão sentar-se e planejar, porque não pode dizer que é falta de recurso, porque a gente dá as fontes, qualquer cidadão, né, através do portal da transparência, pode checar o que a gente diz, está faltando exatamente planejamento, prioridade e organização. Isso aí a gente já vem denunciando na rua, nos microfones, no próprio, né, conversa com o gestor, a gente diz isso, mas a gente não vê, infelizmente, assim, nenhum interesse, que até agora, né, já vai passar para um mês, no dia 6, por parte dos gestores de resolver esse impasse. Exatamente. E aí também tem a questão dos nossos companheiros, tem muitos que ainda estão trabalhando, né? A gente não sabe por quê, porque a situação tende a ficar pior se os nossos companheiros, servidores, não virem para a luta. Isso aí também é um prejuízo muito grande, não é? Sim, com certeza. E dizer também, Edileia, que é importante que as lideranças do município ajudem também a intermediar, a resolver esse impasse, né? Como é que estão os vereadores diante de um cenário de crise dessa, né? De ter greve, ter uma greve no município, já acumulando tantos dias e que não sai do canto, né? A gestão, não sai do canto. o prefeito que era para ser o principal interessado em fazer com que o serviço público voltasse à normalidade, não apresentou ainda nenhuma proposta para a categoria, né? Então, é importante que as lideranças ajudem a intermediar para que haja o diálogo, para que as coisas não se acirrem, como se acirrou em Maracanaú, né? Maracanaú, os professores ficaram 16 dias ocupando a Câmara de Vereadores, né? Então, a gente vai usando as ferramentas de luta na medida da necessidade. Se com a greve estão sendo indiferentes às reivindicações por salário, então a gente vai ter que ver que outros métodos a gente vai ter que adotar, né? Vai ter que instigar uma radicalização maior do movimento para poder se fazer ser ouvido, né? Então é importante que a gestão e que as lideranças políticas do município possam compreender de que todo trabalhador quer, de fato, estar no seu local de trabalho, né? Que a greve não interessa a ninguém. Porém, muitas vezes a gente é levado a fazer uma greve por falta de opção. Como último recurso. Né? Como último recurso. E no caso, uma greve para garantir o pagamento, né? Então, assim, é porque os trabalhadores não têm mesmo outra saída, né? E aí a gente faz esse apelo para a gente tentar ver se essa semana, pela via do diálogo, a gente consegue chegar ao impasse, a uma proposta por parte da Prefeitura de garantir o pagamento das pessoas, que não pode ficar sem previsão alguma, né? São pais de família, trabalha porque precisa, né? Então, é o direito à alimentação dessas pessoas que está em jogo, né? Isso, e além dos atrasos, né, que é inadmissível saber que tem dinheiro e o assalariado que sobrevive com esse mísero salário, está recebendo seus proventos com 45 dias, com 60 dias. Ainda tem as retaliações, as perseguições que chegam até a gente, né, por conta de você aderir à greve. Então, assim, a cabeça dos gestores, na verdade, era para estar bem avante, era para estar bem à frente, não tá com essa picuinha de estar perseguindo, transferindo, amedrontando as pessoas. Até porque se estivesse fazendo as coisas direito, com certeza, nós usávamos esses microfones para poder aplaudir, para poder elogiar, né? Não para estar denunciando o que realmente está acontecendo. E é importante a gente frisar de que nós, servidores públicos municipais e servidores públicos de um modo geral, a gente fica no município até
quando a gente quiser, né? Ou no mínimo tempo de aposentadoria, né? Até chegar o período da aposentadoria. E a gente, no mínimo, fica 25 anos no serviço público, né? Até se aposentar, no caso do professor, né? 50 anos de idade, 25 anos no caso da mulher. E os gestores, né? 4 anos passa muito rápido. Então, assim, qual é a marca que essa gestão vai querer deixar? Né? Como que a atual gestão vai querer ser lembrada, né? Então, é uma reflexão importante para a gestão pensar, né? Então, foi uma gestão que mostrou os dados, que foi transparente, que buscou resolver os impasses com democracia, com diálogo, né? Então, acho que é importante lembrar isso. 4 anos passa muito rápido. Quem hoje está se achando no direito de perseguir as pessoas, né? Daqui a pouco pode ser uma vítima disso, desse processo, né? Então a gente acredita que esse método que a gente não quer pra gente não faz com os outros, né? Então é importante que a gente compreenda que a gestão é pública, né? De que é pautada pela Constituição, que os princípios democráticos da Constituição não foram destruídos ainda, apesar da Constituição brasileira está sendo duramente atacada, né, por esse governo ilegítimo do Michel Temer, mas ela tem princípios democráticos. Então, as gestões municipais precisam, né, compreender que tem que agir dentro da democracia, dentro do respeito à dignidade das pessoas, né, e que se tiver atos abusivos, né, atos que estão à margem da lei, né, com certeza o sindicato, né, com certeza as instituições que defendem os trabalhadores vão agir, né, porque nenhum trabalhador pode ser perseguido por lutar pelos seus direitos, ainda mais o direito ao seu salário, o direito à alimentação, o direito vital, né. Ok, Enedina, é muito bom conversar com você. A gente lhe admira demais, exatamente pelo seu bom senso, pela sua lucidez, né, das ideias e principalmente pelo seu apoio, porque nós sabemos que, na verdade, nós precisamos muito, né? E aí, infelizmente, o tempo é muito reduzido. Daqui a pouco a gente está recebendo aqui o Valíris, mas desde já a gente agradece e já lhe convida, vem para Quixeramobim na próxima semana. Sim, eu estou me organizando para ir na terça-feira. Opa, muito bem. Estou me organizando, porque eu não tive condições de ir antes, eu estou com problemas de saúde da minha mãe, problema um pouco sério, mas terça-feira eu estou me organizando para amanhecer o dia aí na cidade. Coisa e boa. Vamos esperar para resolver esse impasse. Muito Nessa semana, porque todo mundo quer seu salário, quer voltar para o local de trabalho, e a gestão aí tem tudo para resolver esse impasse, se tiver bom senso, se compreender que o que está em jogo é a solução do problema e não picuinha, e não perseguição. Exatamente, é o que a gente quer isso. No mérito mesmo da questão, que é o quê? O que o povo quer mesmo é resolver o problema, quer mesmo é seus pagamentos, né? O que tem de conversa, de fofoca, de intriga, a gestão séria, a gestão responsável não pode se importar com isso, né? Não pode se pautar numa gestão que persiga os trabalhadores, né? Então, a gente está para contribuir, confiante que vai prevalecer o bom senso e o mais rápido possível, né? Ok, a gente fica muito feliz saber que você vai estar aqui em Quixeramobim terça-feira. E aí vai ser um dia realmente bem produtivo, que é para poder a gente se planejar, né, juntamente com a federação, e vamos procurar, com certeza, o Poder Executivo para poder ver a possibilidade dessa reunião na terça-feira, né? O que a gente quer mesmo é que esse impasse seja resolvido. Muito obrigada e um abraço. Obrigada, querida. Um forte abraço. Tchau. Bom dia. Bom tchau. dia. E dando continuidade, né, o Valíris, presidente do Sindicec, já está na linha. Boa tarde, Valíris. Boa tarde, companheira de Lé, a Águida, Igor, companheiro Bandeira, os servidores e os ouvintes do programa Sindicato de Destaque. Como eu estava acompanhando aí a questão da companheira Enedina dando um reforço legal e constitucional em cima desse movimento aqui de Quixeramobim, que é um movimento justo e legal, né? Então, depois de muita especulação, disse, né, o prefeito, a sua equipe técnica, nos entregou o relatório, né? O relatório com as receitas líquidas do município, né? Então,
E para nossa alegria, esse relatório veio só confirmar, né, o que nós já vimos comentando desde o início do ano, e dessa feita com os recursos também gerados do município, logo um recurso maior do que nós havíamos divulgado anteriormente. Nós estávamos bem divulgando as receitas federais, não é isso, Edilé? Então é o seguinte, o que nós pedimos foi um relatório onde tivesse os valores da folha de pagamento, quantidade de efetivo, temporário, cargo comissionado, a questão da previsão de receitas e despesas para os meses de outubro, novembro e dezembro, incluindo o 13º, não é isso? Então, eu vou analisar, eu não sei quanto tempo eu tenho aí, umas 5 minutinhos, como é que está aí? O companheiro aqui do próximo programa já cedeu aqui uns 5 minutinhos, Pronto. então vamos aproveitar. Ok, nós vamos pegar aqui, Lulé, só a última folha, a folha do mês de outubro, que não está sendo liquidada ainda. Começou agora, não é isso? Isso. Mas eu vou tomar por referência a ela, né? Ok. Então, o que é que nós temos aqui? O total da folha, R$ 6.247.977,46, né? Incluindo os concursados, comissionados e o contratado. Deste montante, Edilé, 53% são dos efetivos. Entendeu? 53% dos efetivos, 37% e os outros 47%, né, arredondando, seria quem? Comissionado e contratado. Então, mais uma vez, aquilo que nós havíamos alertado, né? Ou seja, a metade dos servidores, 53%, são de quem? São de efetivo. É esse daí que a contribuição previdenciária que vai para o que presta. Né? E 47%, praticamente a metade, né? A cada R$2 que é gerado, um vai para o que presta, praticamente, o outro vai para o INSS, exatamente. Né? Então, desse jeito, não tem instituto que se mantém em pé, não, né? Desse jeito. Então, só isso daqui, dados oficiais, tá certo? Fornecidos pela prefeitura. Aí nós vamos ver agora o histórico geral. A previsão orçamentária para os meses de outubro, novembro e dezembro, certo, Edilé? Ok. E como também a previsão de recursos para esses 3 meses, arredondando, R$44 milhões. Nós sabemos que aí a receita, que seria que a gente chama, seria a receita corrente líquida, certo? Okay. Desse valor, ele tem um percentual que ele pode gastar o limite prudencial de 54%, né? Isso. Então, desse valor aí, calculando os 54%, né, dá aproximadamente R$23.787.000, né? Aí, qual seria a previsão de despesa, né, para esse período aqui, né? Então, a gente avaliando aqui, e para nossa surpresa, é possível sim, né? Cumprir aquelas obrigações do acordo que o prefeito havia falado, mas que não havia apresentado informações, que se nós pegarmos, né, os 3 meses, né, a questão do outubro, novembro e dezembro, mais as receitas, né? Lembrando que nós já temos ainda a receita do dia 10, né? Então é possível sim, né, pagar esses 3 meses, e é possível sim. Lembrando que quando foi feito a despesa do pessoal, ele repetiu o mesmo valor da folha de outubro. Exatamente, foi. R$7.400.000, né? Ele repetiu para outubro e para novembro e dezembro, o mesmo valor da receita. Outubro, novembro e dezembro. Isso, né? o mesmo valor. Que nós sabemos que no mês de novembro vai cair, né? Não vai ser aquela folha de 6.200.000. Vai cair por quê? Porque está em Câmara um projeto de lei para reduzir os cargos comissionados, né? Está acontecendo demissões de serviço prestado, né? Infelizmente, né, Valdir? A corda quebra sempre do lado mais fraco, né? Redução de horas. Infelizmente, essa prática, essa política é a questão recorrente. E anos anteriores também.
todo A ano mesma prática. a mesma coisa, repete a mesma coisa. E mais uma vez, sempre a corda quebra para o lado mais fraco, né? Então, aí, e o mês de dezembro. O mês de dezembro, normalmente, até por volta do dia 20, mais ou menos, né? Quase todos os contratos eles são finalizados, né? Isso. Os contratos da educação, da saúde, quando são finalizados. Portanto, foi considerado aqui no cálculo como se fosse o mês completo, né? Uhum. Então... A educação também só vai pagar mais ou menos 2/3 da folha, né? Exatamente, 2/3 da folha, né? Então, a gente observa aqui, por essa planilha aqui, que nós vamos, na segunda-feira, nós vamos apresentar de forma assim mais detalhada na Assembleia, e depois nós vamos solicitar, né? Estou bastante feliz com a confirmação da participação de terça-feira da Companhia Medina, né? Porque, na verdade, não pense a administração, não pense o usuário, que nós estamos felizes por estar fazendo esse ato. De jeito nenhum, Muito pelo contrário, isso é desgastante, isso é cansativo, isso deixa até a gente frustrado, porque no século XXI, numa sociedade democrática e direito, é preciso que o servidor pare de trabalhar para prejudicar o usuário, entre aspas, né? Por conta de... Que já é prejudicado, né? Ele já, na verdade, já está sendo prejudicado já. Mas é porque, de certa forma, fica em evidência, porque se existir culpado nesse daí todo, não é o servidor público. Que o usuário fica muito claro e consciente em relação a isso daí. Assim, Valdir, na verdade... O usuário, mais do que nós, sabe do que ele passa no dia a dia. Faça uma reflexão. Há um mês atrás, estava melhor? Né? Tinha médico, tinha dentista trabalhando com condições de trabalho. Os agentes de endemia, né? Tava de farda, né? Tava com a escadinha, tava com a sua lanterna, né? Fazer essa comparação, porque assim, a greve oficialmente ela foi deflagrada no dia 6 de novembro. Mas nós sabemos que o serviço público, de julho para cá, ele deu assim uma piora grande, exatamente pela falta de condição de trabalho. Está pior agora, mas antes também ele não estava praticamente sem funcionar por falta de condição de trabalho, não é isso? Exatamente. E só exatamente, a questão da condição se arrasta desde praticamente o começo do ano, né? E o gestor, na última audiência, ele confirmou, né, que na verdade houve falhas, ou seja, está só confirmando o que nós havíamos falado desde o início, né? A questão de um planejamento, a questão de um organograma, que interfere no pagamento de servidor, sim. Porque, na verdade, a administração ela tem que usar como parâmetro, ou seja, as receitas e as despesas. E em cima disso aí, se faz uma projeção, conforme foi feito aqui, foi nos apresentado, que mostra a viabilidade, sim. Se não porque para abril, né, fica como um palpite, né? Isso. Aquela questão para abril, ou seja, era março, jogou para junho, de junho jogou para agosto, de agosto jogou para novembro, de novembro jogou para janeiro, agora jogando para abril. Então, Edileia, pelo que foi apresentado aqui, existe sim condições viáveis e econômicas, já que quando foi em janeiro, só fica só os efetivos, e a folha dos efetivos 4 milhões e pouco, e já sim estabelecer um parâmetro para fevereiro, né? Se não para janeiro, porque janeiro vai ficar a questão do... eu fazendo um cálculo aqui aproximado, eu acredito que talvez ele vai ficar no dia 10 de janeiro, há recursos sim para cobrir a folha de dezembro até o dia 10 de janeiro, né? Assim, amanhã, na segunda-feira, nós vamos fazer um estudo mais detalhado, mas creio que então tem condições de em fevereiro já estabelecer um calendário de pagamento fixo, né? Fevereiro ou março, em coisa viável, né? Porque pelo que foi apresentado aqui, sim, tem condições sim de estabelecer um calendário de pagamento. E é esse o nosso objetivo, o segundo objetivo. O primeiro já tinha sido cumprido, né? Isso. Mas já está em atraso de novo. Já está em atraso. Já está em atraso de novo, porque aquilo que foi acordado que seja pago essa semana não foi cumprido pela administração. A policlínica que disseram que ia pagar não foi pago, né, Valdir? E os aposentados também, inclusive. A gente também soube, Valdir, que teve até mulher que desmaiou no banco hoje, inclusive o pessoal ligou, né, o seu Valmir ligou para mim colocando isso. Aí a gente fica assim tão desanimada, porque dizem, não cumprem, é o banco. O que foi que aconteceu, né?
Mas já está tarde demais e ainda acontece, né, esses Mas impasses. aí, com relação aos aposentados, não tem justificativa. Porque nós sabemos do quanto esse sindicato se empenhou, do quanto a categoria se empenhou, do quanto a Câmara Municipal também se empenhou para que acontecesse aquela reforma previdenciária, para que desafogasse o município, para que o município tivesse condições de pagar os aposentados sem ficar esperando. Mas pelo visto, pouco adiantou. Tem mais de 1 milhão na conta, né? Porque tem o mês de setembro todinho, né, Dilé? Tem. Que daria para pagar, cobrir a folha de 791 mil e ainda sobrar 80 mil. Já tem o mês de outubro da educação, 100%, né? Isso. Que é quase 400 mil. Tem as demais secretarias e até hoje, né? E até hoje, dia 18, né? O aposentado não recebeu seu salário. Portanto, isso é injustificável. Aí você, quando coloca... É uma vergonha para o município, porque uma coisa daquilo que é celebrado, daquilo que é aprovado na Câmara, aquilo que passa pelo Ministério Público, né? Que é sancionado pelo próprio prefeito e a própria administração não cumpre aquilo que não ela... cumpre. Né? E não é por falta de dinheiro, né, Valíris? E não é por Você acabou de fazer essa leitura, né, dos repasses. Não é por falta de dinheiro. E você sabe que Quixeramobim, sim, esse mandato recebeu, o prefeito atual recebeu, né, com atraso do mês de dezembro, né? No mês de dezembro, nenhum funcionário recebeu seus proventos. Quem já pagou, já foi com recurso de 2017. Mas mesmo assim, dentro dessa sua leitura, ainda percebe que tem condição de pagar. Viu como Quixeramobim recebe dinheiro? Como a gente diz que é o segundo município do Sertão Central que mais recebe dinheiro, é porque a gente exatamente conhece as fontes, né, e acompanha. E outra coisa, nós somos sindicatos sérios, ninguém inventa número não, né? Tá inventando número, nem inventando número, esses números aqui são oficiais, né? Porque aquele que nós distribuímos na nossa manifestação tem valores menores justamente por conta da falta de transparência dos recursos gerados do município, né? Por esse motivo, a dificuldade de filtrar essas informações, então nós divulgamos os recursos federais. Mas o que é fato é que dinheiro tem e se confirma toda aquela crítica que nós fazemos, ou seja, que o problema não é falta de dinheiro tem, e o que a prefeitura repassou foi valores bem superiores. E a própria administração... Que não tem mais tempo, né, Valdir, para falar tanta coisa que tem que ser falada, né? As medidas cabíveis na segunda-feira, né? A gente já está assim nos fechamentos, né? Já estamos ultrapassando o nosso tempo. A gente agradece aqui a paciência do companheiro que vai já, né, continuar. Mas é isso aí, é chamar o pessoal, né, para vir para a luta, não desistir, porque a luta é legal e ela é legítima. Então, só enfatizando, né, isso, a questão do recurso, em média, são 11 milhões de reais por mês. Naquele cálculo que nós apresentávamos 9 mil, né? Isso. E acrescentou mais 2 milhões, 11 milhões. Pronto. Portanto, recursos tem sim para honrar esses compromissos. Pois tá, ok, companheiro. Um abraço e a gente se encontra segunda-feira no nosso sindicato. Até lá. Até mais. Notícias sindicais. Lembrando aos companheiros servidores que segunda-feira haverá Assembleia Geral novamente, com primeira chamada às 7h30 e a segunda convocação às 8 horas, para decidirmos a nossa agenda de greve da semana. Não resta dúvida que os servidores vão continuar a greve, porque até agora o prefeito não sinalizou que vai atender às nossas reivindicações. Tínhamos também aqui uma agenda de pagamento para hoje, que já furou, não saiu pagamento para os aposentados, Policlínica também não recebeu, que o secretário nos avisou hoje, ontem que receberia hoje. Então, no mais, esperamos vocês, todos os servidores, segunda-feira, 7h30 da manhã, do Sindiceg. Um abraço a todos. Tenham um bom fim de semana. E até lá. Até lá. Então, aí, e o mês de dezembro. O mês de dezembro, normalmente,
até por volta do dia 20, mais ou menos, né? Quase todos os contratos eles são finalizados, né? Isso. Os contratos da educação, da saúde, quando são finalizados. Portanto, foi considerado aqui no cálculo como se fosse o mês completo, né? Uhum. Então... A educação também só vai pagar mais ou menos 2/3 da folha, né? Exatamente, 2/3 da folha, né? Então, a gente observa aqui, pela essa planilha aqui, que nós vamos, na segunda-feira, nós vamos apresentar de forma assim mais detalhada na Assembleia, e depois nós vamos solicitar, né? Estou bastante feliz com a confirmação da participação de terça-feira da Companhia Medina, né? Porque, na verdade, não pense a administração, não pense o usuário, que nós estamos felizes por estar fazendo esse ato. De jeito nenhum, Muito pelo contrário, isso é desgastante, isso é cansativo, isso deixa até a gente frustrado, porque no século XXI, numa sociedade democrática e direito, é preciso que o servidor pare de trabalhar para prejudicar o usuário, entre aspas, né? Por conta de... Que já é prejudicado, né? Ele já, na verdade, já está sendo prejudicado já. Mas é porque, de certa forma, fica em evidência, porque se existir culpado nisso aí todo, não é o servidor público. Que o usuário fica muito claro e consciente em relação a isso daí. Assim, Valdir, na verdade... O usuário, mais do que nós, sabe do que ele passa no dia a dia. Faça uma reflexão. Há um mês atrás, estava melhor? Né? Tinha médico, tinha dentista trabalhando com condições de trabalho. Os agentes de endemia, né? Tava de farda, né? Tava com a escadinha, tava com a sua lanterna. Né? Fazer essa comparação, porque assim, a greve oficialmente ela foi deflagrada no dia 6 de novembro. Mas nós sabemos que o serviço público, de julho para cá, ele deu assim uma piora grande, exatamente pela falta de condição de trabalho. Está pior agora, mas antes também ele não estava praticamente sem funcionar por falta de condição de trabalho, não é isso? Exatamente. E só exatamente, a questão da condição se arrasta desde praticamente o começo do ano, né? E o gestor, na última audiência, ele confirmou, né, que na verdade houve falhas, ou seja, está só confirmando o que nós havíamos falado desde o início, né? A questão de um planejamento, a questão de um organograma, que interfere no pagamento de servidor, sim. Porque, na verdade, a administração ela tem que usar como parâmetro, ou seja, as receitas e as despesas. E em cima disso aí, se faz uma projeção, conforme foi feito aqui, foi nos apresentado, que mostra a viabilidade, sim. Se não porque para abril, né, fica como um palpite, né? Isso. Aquela questão para abril, ou seja, era março, jogou para junho, de junho jogou para agosto, de agosto jogou para novembro, de novembro jogou para janeiro, agora jogando para abril. Então, Edileia, pelo que foi apresentado aqui, existe sim condições viáveis e econômicas, já que quando foi em janeiro, fica só os efetivos, e a folha dos efetivos 4 milhões e pouco, e já sim estabelecer um parâmetro para fevereiro, né? Se não para janeiro, porque janeiro vai ficar a questão do... eu fazendo um cálculo aqui aproximado, eu acredito que talvez ele vai ficar no dia 10 de janeiro, há recursos sim para cobrir a folha de dezembro até o dia 10 de janeiro, né? Assim, amanhã, na segunda-feira, nós vamos fazer um estudo mais detalhado, mas creio que então tem condições de em fevereiro já estabelecer um calendário de pagamento fixo, né? Fevereiro ou março, em coisa viável, né? Porque pelo que foi apresentado aqui, sim, tem condições sim de estabelecer um calendário de pagamento. E é esse o nosso objetivo, o segundo objetivo. O primeiro já tinha sido cumprido, né? Isso. Mas já está em atraso de novo. Já está em atraso. Já está em atraso de novo, porque aquilo que foi acordado que seja pago essa semana não foi cumprido pela administração. A policlínica que disseram que ia pagar não foi pago, né, Valdir? E os aposentados também, inclusive. A gente também soube, Valdir, que teve até mulher que desmaiou no banco hoje, inclusive o pessoal ligou, né, o seu Valmir ligou para mim colocando isso. Aí a gente fica assim tão desanimada, porque dizem, não cumprem, é o banco, o que foi que aconteceu, né? Mas já está tarde demais e ainda acontece, né, esses impasses. Mas aí, com relação aos aposentados, não tem justificativa. Porque nós sabemos do quanto esse sindicato se empenhou, do quanto a categoria se empenhou, do quanto a Câmara Municipal
também se empenhou para que acontecesse aquela reforma previdenciária, para que desafogasse o município, para que o município tivesse condições de pagar os aposentados sem ficar esperando. Mas pelo visto, pouco adiantou. Tem mais de 1 milhão na conta, né? Porque tem o mês de setembro todinho, né, Dilé? Tem. Que daria para pagar, cobrir a folha de 791 mil e ainda sobrar 80 mil. Já tem o mês de outubro da educação, 100%, né? Isso. Que é quase 400 mil. Tem as demais secretarias e até hoje, né? E até hoje, dia 18, né? O aposentado não recebeu seu salário. Portanto, isso é injustificável. Aí você, quando coloca... É uma vergonha para o município, porque uma coisa daquilo que é celebrado, daquilo que é aprovado na Câmara, aquilo que passa pelo Ministério Público, né? Que é sancionado pelo próprio prefeito e a própria administração não cumpre aquilo que não ela... cumpre. Né? E não é por falta de dinheiro, né, Valíris? Você acabou de fazer essa leitura, né, dos repasses. Não é por falta de dinheiro. E você sabe que Quixeramobim, sim, esse mandato recebeu, o prefeito atual recebeu, né, com atraso do mês de dezembro, né? No mês de dezembro, nenhum funcionário recebeu seus proventos. Quem já pagou, já foi com recurso de 2017. Mas mesmo assim, dentro dessa sua leitura, ainda percebe que tem condição de pagar. Viu como Quixeramobim recebe dinheiro? Como a gente diz que é o segundo município do Sertão Central que mais recebe dinheiro, é porque a gente exatamente conhece as fontes, né, e acompanha. E outra coisa, nós somos sindicatos sérios, ninguém inventa número não, né? Tá inventando número, nem inventando número. Esses números aqui são oficiais, né? Porque aqueles que nós distribuímos na nossa manifestação tem valores menores justamente por conta da falta de transparência dos recursos gerados do município, né? Por esse motivo, a dificuldade de filtrar essas informações, então nós divulgamos os recursos federais. Mas o que é fato é que dinheiro tem e se confirma toda aquela crítica que nós fazemos, ou seja, que o problema não é falta de dinheiro tem, e o que a prefeitura repassou foi valores bem superiores. E a própria administração... O que não tem mais é tempo, né, Valíris, para falar tanta coisa que tem que ser falada, né? As medidas cabíveis na segunda-feira, né? A gente já está assim nos fechamentos, né? Já estamos ultrapassando o nosso tempo. A gente agradece aqui a paciência do companheiro que vai já, né, continuar. Mas é isso aí, é chamar o pessoal, né, para vir para a luta, não desistir, porque a luta é legal e ela é legítima. Então, só enfatizando, né, isso, a questão do recurso, em média, são 11 milhões de reais por mês. Naquele cálculo que nós apresentávamos 9 mil, né? Isso. E acrescentou mais 2 milhões, 11 milhões. Pronto. Portanto, recursos tem sim para honrar esses compromissos. Pois tá, ok, companheiro. Um abraço e a gente se encontra segunda-feira no nosso sindicato. Até lá. Até mais. Notícias sindicais. Lembrando aos companheiros servidores que segunda-feira haverá Assembleia Geral novamente, com primeira chamada às 7h30 e a segunda convocação às 8 horas, para decidirmos a nossa agenda de greve da semana. Não resta dúvida que os servidores vão continuar a greve, porque até agora o prefeito não sinalizou que vai atender às nossas reivindicações. Tínhamos também aqui uma agenda de pagamento para hoje, que já furou, não saiu pagamento para os aposentados, Policlínica também não recebeu, que o secretário nos avisou hoje, ontem, que receberia hoje. Então, no mais, esperamos vocês, todos os servidores, segunda-feira, 7h30 da manhã, do Sindiceg. Um abraço a todos. Tenham um bom fim de semana. E até lá. Até lá.